Bom dia, meu nome é Alverne Júnior, eu sou estudante de graduação do curso de Engenharia Civil no 10º semestre, e sob a orientação do professor Luiz Felipe Cândido, trago a vocês o meu trabalho de conclusão de curso, denominado Plano de Execução BIM em Micro e Pequenas Empresas, estudo de caso em microempresas de construção. A apresentação a seguir estará dividida nas 5 etapas que vocês podem ver no roteiro da pesquisa. Como introdução, é interessante que eu seja capaz de repassar a vocês um pouco do porquê dessa pesquisa, como surgiu a ideia da pesquisa. A pesquisa surgiu por meio dos estudos sobre a modelagem da informação da construção, também conhecida como Building Information Modeling, ou BIM. O BIM é um arranjo de políticas, processos e tecnologias que está inovando a indústria da construção civil. Por meio do BIM, é possível criar em ambiente totalmente virtual um empreendimento, antecipando erros e problemas e melhorando sua qualidade e construtibilidade, o que implica um benefício direto para a indústria da construção civil. Essa indústria é extremamente importante para o Brasil. A indústria da construção civil no Brasil compõe cerca de 2% da indústria global. Além disso, ela é um importante mecanismo social, absorvendo uma grande parcela da mão de obra não qualificada do país. Porém, tendo em mente esse quadro de importância e que o BIM é um importante meio para alavancar a qualidade e produtividade da construção civil em um país, o mesmo ainda é recente no país, sendo instaurado por meio dos decretos 9983, que dispõe da estratégia BIM-BR, e do decreto 10.306, que define a utilização do BIM no país em 3 fases entre os anos de 2021 e 2028. Além disso, nem todas as empresas terão fácil acesso ao uso do BIM em seus anos iniciais. Isso se dá, pois, de acordo com o SEBRAE em 2016, uma parcela esmagadora das empresas da indústria brasileira são do porte de micro ou pequenas empresas. Empresas essas que possuem como característica o baixo poder financeiro e o baixo acesso ao crédito financeiro. E o BIM é não trivial. Seu uso exige treinamentos e especialização, que em geral requisitam um desembolso financeiro. Somado a isso, o BIM também requisita tempo para a elaboração de protocolos e documentos que auxiliem sua implementação, dentre os quais se destaca o Plano de Execução BIM, o PEB, em função de seu caráter de delinear e padronizar a utilização do BIM em empreendimentos. A partir disso, então, vem a seguinte pergunta: quais os objetivos da pesquisa? O objetivo principal dessa pesquisa foi analisar o uso do plano de execução BIM em micro e pequenas empresas de construção. Para isso, foram delineados alguns objetivos específicos, como caracterizar o atual envolvimento de MPS com o BIM, analisar a percepção dos gestores sobre um plano de execução BIM e propor diretrizes para auxiliar a construção de um plano de execução BIM em micro e pequenas empresas. Certo, mas o que justifica essa pesquisa? Qual o porquê dela? Para Martins e Teófilo, um trabalho pode ser justificado pela sua relevância e originalidade. Do ponto de vista econômico, empresas que adotaram o BIM apresentaram maior produtividade, mais rendimento e uma redução de seus gastos. Do ponto de vista ambiental, a indústria da construção civil no mundo é caracterizada por desperdiçar uma grande parcela dos seus recursos. Porém, a implementação do BIM em empreendimentos se demonstrou muito benéfica para a redução desses desperdícios. Do ponto de vista social, foi possível notar que a implementação do BIM em empreendimento melhorou sua qualidade, com maior segurança e mostrando edificações melhores como um todo. E do ponto de vista acadêmico, foi possível notar uma grande lacuna na literatura sobre micro e pequenas empresas da construção. Logo, esse trabalho pode estar auxiliando a preencher parte dessa lacuna. Tendo em mente tudo o que foi dito, podemos então partir para o início da pesquisa. O referencial teórico dessa pesquisa se deu por meio do estudo de 4 etapas diferentes, quando foram abordados 4 temas diferentes. O primeiro tema que foi estudado foi o tema de BIM, onde foi analisado suas definições, propriedades, aplicações, o que é nível de desenvolvimento ou LOD, e documentos oficiais do governo brasileiro e de governos estrangeiros sobre o BIM. Foi estudado também a área de contratos, onde foi entendido melhor suas definições, tipos de contrato, aplicações contratuais mais comuns no Brasil e no mundo, e contratos para o BIM. Foram estudados também o tema de MPE, onde foi entendido melhor sua definição, o que é a lei geral da MPE, características de MPE e como se dá a sobrevivência e relações de mercado desse porte de empresa. E, por último, foi abordado o tema de PEB, onde foi entendido melhor suas definições, protocolos, os itens que normalmente estão presentes em um plano de execução BIM na literatura e templates e manuais que instruem sua criação. Sendo assim, podemos ver os temas que foram estudados. O método da pesquisa se deu por meio de 3 etapas distintas e gerais. A primeira etapa consistiu na elaboração de um roteiro de entrevista, após a revisão da literatura sobre os temas que foram citados no referencial. Depois da elaboração desse roteiro, foi feito um pré-teste para seu refinamento. Porém, após esse pré-teste, foi possível identificar por parte dos entrevistados e dos entrevistadores que o roteiro não precisava de refinamento,
o que fez com que esse pré-teste fosse tomado como estudo de caso e fossem realizadas as demais entrevistas. Após isso, foi feita uma análise qualitativa das entrevistas, o que permitiu dar início à etapa 3, onde foram obtidos os resultados. Por meio dos estudos de caso, foi possível obter um panorama geral das empresas que foram entrevistadas. As empresas entrevistadas foram 3 microempresas da construção do estado do Ceará, localizadas na região de Fortaleza para o caso da empresa A e B, e localizada em Crateús para o caso da empresa C, sendo que todas possuíam tempos de vida bem distintos. Os respondentes das empresas eram seus gestores, sendo que no caso da empresa A e C eram proprietários, e no caso da empresa B era um sócio, todos com tempo de atuação acima de 5 anos no mercado e com um nível de formação e titulação máxima além da graduação, sendo que no caso da empresa A e B, esse nível de formação de pós-graduação estava atrelado ao BIM. Foi possível identificar também que a praça de atuação das empresas era um pouco diferente, sendo que a empresa A estava mais reclusa a Fortaleza, a empresa B estava focada no estado do Ceará todo, e a empresa C atuava no estado do Ceará e no Piauí para projetos, e somente em Crateús para execução. Notou-se também similaridades no nicho de mercado, no porte de obras, no tipo de cliente e no nível de desenvolvimento autodeclarado com o BIM, sendo que o nicho de mercado em geral eram de obras residenciais classe A, o porte de obras era em geral de pequeno e médio porte, os tipos de clientes eram em geral do tipo privado particular e empresarial, e o nível autodeclarado com BIM era em geral introdutório ou básico. Os resultados dessa pesquisa foram subdivididos em 4 etapas diferentes. A primeira etapa dizia respeito à análise da percepção dos gestores de MPE sobre o BIM. Após isso, foi feita uma análise da percepção dos mesmos sobre PEB. Depois disso, foi feita a análise da percepção dos mesmos sobre a importância de itens que, em geral, estão presentes em planos de execução BIM, de acordo com manuais da literatura de PEB. E, após isso, foram elaboradas diretrizes para auxiliar esses gestores a elaborar planos de execução BIM em MPE. No tocante à etapa 1, foi possível observar que o motivo da adoção do BIM sempre foi o mesmo, independente do tempo de adoção com o BIM pelas empresas, que foi um ganho de performance e de eficiência. Com relação à forma de implantação, foi possível notar que nenhuma empresa teve um processo de implantação formal, com consultorias externas ou documentos gerados pela empresa. As implantações foram sempre informais, o que se alinha um pouco com a literatura de micro e pequenas empresas, que afirma que essas empresas não possuem poder financeiro para realizar treinamentos e especializações. Notou-se também que o uso do BIM nos empreendimentos não estava presente em todas as empresas. Logo, as empresas não utilizavam o BIM em todos os seus empreendimentos, sendo que a empresa C tentava realizar isso até certo calibre. Uma resposta interessante foi a resposta da empresa C, que apontou que o principal empecilho para isso não se tornar realidade foi a falta de percepção dos seus clientes. Isso é interessante, pois pela literatura de BIM e PEB, a atuação e a visão do cliente em empreendimentos de BIM é fundamental para o sucesso da implementação do BIM no empreendimento. Já a resposta da empresa C mostra que isso não acontece. Outro ponto interessante foi que a disponibilidade de hardware, softwares e redes para as empresas mostrou que as mesmas tiveram que fazer algum tipo de desembolso financeiro para utilizar o BIM de forma mais adequada. Com relação ao desenvolvimento ou aquisição de templates, famílias e objetos BIM, foi possível notar que todas as empresas têm a preferência de adquirir os mesmos e não realizar sua construção. O principal motivo para isso está em função do grande consumo de tempo que isso gera, em função das grandes demandas de mercado também e das grandes pressões dos clientes, que dificulta a elaboração dos mesmos. Logo, é possível ver que o tempo e, novamente, as pressões dos clientes são empecilhos para a implementação correta do BIM. Notou-se também que no processo de contratação, somente a empresa B alegou ter contratado de forma diferente para o BIM e também ter tido experiências com a contratação em BIM, no qual ela alegou ter tido observado diferenças na qualidade dos projetos, o que, inclusive, levou a mesma a ter uma experiência negativa durante o processo de contratação com o BIM. Essa resposta gerou uma boa sinergia com a próxima pergunta, que questionou as empresas se as mesmas possuem métodos, métricas ou protocolos para analisar a qualidade de projetos em BIM, do qual as empresas afirmaram que não possuíam, o que pode explicar, inclusive, o motivo da empresa B ter tido a experiência negativa com a contratação em BIM. Com relação a diferenças entre contratos tradicionais e em BIM, foi possível notar que as respostas da empresa A e B se alinham com sua visão acerca da falta de percepção de seus clientes. Isso se dá, pois a empresa A e B não afirmam para seus clientes que utilizam o BIM, de modo que não usam o mesmo como um ponto de marketing para atração de clientes. A empresa C alegou que a única diferença entre seus projetos em BIM e seus projetos tradicionais é solicitar um arquivo IFC. A empresa B, no entanto, mostrou que, para seus projetistas, ela realiza contratos diferentes,
exigindo diversos arquivos de modelos estruturais de BIM e também exigindo informações importantes para a implementação do BIM. Com relação à percepção dos gestores sobre o nível de suas empresas, notou que todos os gestores afirmaram possuir níveis introdutórios ou básicos, o que mostra que esses gestores possuem uma boa percepção de como de fato se encontra o mercado brasileiro com o BIM. No tocante aos projetos que são contratados pelas empresas, foi possível notar uma certa discrepância entre os tipos de projetos que as empresas contratam ou até mesmo realizam. Uma das explicações para isso está não só na diferença de localização geográfica das empresas, como também nas pequenas discrepâncias identificadas nos nichos e praças de atuação. No tocante à dominância que as empresas enxergam possuir sobre seus softwares BIM, foi possível notar que todos alegaram possuir níveis baixos. Porém, a resposta da empresa A se mostrou um pouco mais interessante, já que para o gestor da empresa A, o principal motivo para o baixo nível estava no fato de que o nível avançado estava associado com o processo de programar e desenvolver rotinas programacionais para agilizar o procedimento de projetar com BIM. Em relação à análise dos usos BIM que as empresas possuem, foi possível notar que os usos BIM que todas as empresas afirmaram priorizar estavam no tocante à execução de obra e ao seu planejamento, como itens de orçamento, quantificação de materiais e planejamento de obra, com itens de compatibilização de projetos e melhor visualização da obra também aparecendo. Para as empresas, inclusive, esses itens eram os itens mais importantes. Após isso, também foi questionada a questão dos entregáveis BIM. Foi possível notar um certo alinhamento entre os entregáveis e os usos BIM que as empresas afirmaram. Inclusive, as empresas também afirmaram que os entregáveis BIM que elas possuíam e que produziam eram os entregáveis BIM mais importantes para realizarem seus empreendimentos e também o suficiente. Normalmente, os entregáveis BIM que elas comentavam realizar eram planilhas orçamentárias, tabelas de quantitativo, planejamento, análise de conflito e modelos de construção. Porém, é interessante notar que somente a empresa A alegou ter algum processo para validar a qualidade dos entregáveis que produziam ou que eram produzidos por outras empresas, o que pode indicar que essas empresas possuem um certo nível de vulnerabilidade no tocante a esse aspecto. Com relação à análise dos objetivos BIM das empresas, foi possível notar que esses objetivos estavam alinhados com o motivo de adoção do BIM feitas nas primeiras perguntas, que era sempre aumento de produtividade e redução de desperdício e de tempo. Por último, com relação ao estudo de BIM em MPE, foi possível notar que as principais barreiras alegadas pelos respondentes foram sempre associadas à desqualificação da mão de obra, falta de percepção dos clientes e ausência de tempo para realizar de forma adequada os projetos em BIM. Como oportunidade, foi possível identificar a possibilidade de atuar em empreendimentos que exijam o BIM e, assim, povoar um novo nicho de mercado em momentos futuros, e também a possibilidade de preencher a lacuna de bons profissionais presentes no mercado de BIM em micro e pequenas empresas. Com relação ao estudo de plano de execução BIM em micro e pequenas empresas, todos os gestores sabem o que é um plano de execução BIM, entendem seu valor e entendem o que de fato ele causa na obra, como melhorar a padronização, antecipar problemas e integrar os envolvidos. É interessante notar que a empresa B foi além e afirmou que o uso de um plano de execução BIM só era interessante para a mesma com os seus projetistas e não com seus clientes, o que mostra novamente que, devido a essa falta de percepção dos clientes, as empresas têm a tendência de não querer envolvê-los nos projetos. No tocante a conhecer documentos que auxiliem na criação de planos de execução BIM, somente o gestor da empresa B alegou conhecer, sendo que o gestor da empresa A afirmou ter construído em algum momento de sua especialização em BIM, por meio de softwares e site. Um dos possíveis motivos para isso está no nível embrionário de BIM que o mercado brasileiro se encontra, o que pode dificultar o acesso à especialização, treinamentos e documentos sobre BIM. Com relação à utilização de PEB, foi possível notar que nenhuma empresa, até o dia das entrevistas, tinha feito uso de um PEB em seus empreendimentos, porém, todas tinham interesse de utilizar o PEB. Porém, a empresa A afirmou que só utilizaria um PEB se fosse em uma situação de empreendimento onde seus clientes e os participantes tivessem uma boa noção de BIM e de construção civil. A empresa C já afirmou que isso iria depender do porte de obras, e a empresa B afirmou que só realizaria um PEB com seus projetistas. Após isso, foi questionado se o uso de um contrato formal adequado para a implementação do BIM poderia auxiliar essas empresas a implementar o mesmo. A empresa A afirmou que o uso de um contrato formal pode ser interessante, porém, isso era muito difícil de ser implementado porque tinha que se sustentar
no conhecimento que o contratante tinha sobre BIM. Para a empresa B, isso era muito difícil de ser utilizado no âmbito de MPS. E a empresa C alegou que a principal dificuldade estava em função da diferença de maturidade do mercado com o BIM, o que mostra que essas respostas se alinham um pouco com a literatura de micro e pequenas empresas, que afirma que essas empresas não têm uma boa inclinação para ter relações de trabalho formal, como contratos formais. Após isso, foi questionado se o uso de um contrato multilateral, um contrato único para todos os envolvidos, poderia ser uma nova solução. Todos afirmaram que não. Para a empresa A, isso iria alocar uma grande quantidade de riscos em uma única empresa, o que seria muito deteriorante. A empresa B apontou que o grande gargalo é a falta de maturidade dos envolvidos, e isso é muito interessante na teoria para ele, mas muito ruim de ser implementado na prática. E já a empresa C apontou que um contrato único iria fugir de sua realidade, o que volta a se alinhar com a literatura. Por último, foi questionada a questão das vantagens e pontos fracos que as empresas identificaram com o BIM. Como vantagens, eles apontaram sempre a questão da melhoria da qualidade da obra, da redução de tempo e de gasto e a execução da obra. Como pontos fracos, a empresa A e C alegaram os mesmos pontos, detalhamento de projetos e o conhecimento de execução. A empresa B, infelizmente, não respondeu essa pergunta. Após isso, foi questionado sobre a percepção que os gestores tinham sobre os itens que normalmente estão presentes em planos de execução BIM. Para isso, foi disponibilizada uma tabela com itens que, em geral, estão presentes em estruturas de plano de execução BIM, de acordo com a literatura, onde os gestores foram instruídos a dar notas de 1 a 5, sendo que 1 era o menor valor e 5 era o maior valor, para itens de importância e utilização, sendo que a importância estava associada à visão que o gestor tem da importância daquele item em um plano de execução BIM, e a utilização estava associada à visão que o gestor tem da capacidade de utilizar aquele item de PEB em um PEB de sua empresa. É interessante notar que, devido ao fato de que nenhuma empresa havia utilizado um plano de execução BIM até o dia das entrevistas, esse item de utilização teve que ser adaptado para a ideia de que, se sua empresa fosse realizar um plano de execução BIM, quando ela realizasse, o quão utilizável e importante aquele item de PEB seria para a sua empresa. Por meio dessa tabela, foi possível extrair algumas reflexões interessantes. A primeira foi que, em função da visão das empresas, os itens do plano de execução BIM podem ser melhorados à sua realidade. Isso se dá, pois nenhuma empresa estava 100% satisfeita com toda a estrutura de plano de execução BIM apresentadas a eles. Após isso, foi possível observar também que a diferença de conhecimento entre os gestores pode ter levado a respostas mais otimistas por parte de alguns deles. Isso é observado, pois o gestor da empresa B, que possui o maior nível de especialização com BIM, apresentou as respostas mais negativas. Já o gestor da empresa C, que não possui algum nível de especialização com BIM, apresentou as respostas mais positivas. Foi possível notar também que as empresas apresentaram valores distintos para itens distintos. Logo, não somente a insatisfação acontecia, mas também ela acontecia em pontos diferentes a depender da empresa. Isso leva a crer que, se esses itens podem ser melhorados, adaptados ou até mesmo substituídos por outros itens que se adequem melhor à realidade de micro e pequenas empresas, é necessário avaliar como esses itens serão adaptados, de modo que eles fiquem mais adequados para a MPR que vai utilizar. Notou-se também que o item D, desenvolvimento do processo de projetar com BIM, o BIM Process Design, apresentou um menor valor de utilização entre as empresas. Uma possível explicação para isso está no fato de que esse item exige a elaboração de um mapa de fluxo de processos, um mapa esse que é feito para o empreendimento todo e para todos os usos BIM que as empresas irão utilizar, o que pode requisitar muito tempo e muita especialização em BIM, algo que essas empresas podem não possuir. No item J, forma de contratação e implementação do BIM no modelo de contratação usado, apresentou baixos valores de importância e utilização entre as empresas. Um possível motivo para isso está no fato de que micro e pequenas empresas, em geral, não têm a inclinação de fazer contratos formais, o que inviabiliza esse item. Por último, os itens A, B, H e I receberam nota máxima nos dois aspectos pelas três empresas, o que pode indicar que esses itens não precisam de adaptação ou substituição para serem utilizados no âmbito de micro ou pequenas empresas. Após isso, foram elaboradas algumas diretrizes para tentar auxiliar essas empresas a construir planos de execução BIM. A primeira diretriz foi criar uma métrica ou processo para análise dos modelos. Isso se dá, pois as empresas não mostraram possuir um meio para analisar a qualidade de modelos BIM que foram contratados ou que estão sendo desenvolvidos, o que pode ser deteriorante para essas empresas durante o processo de contratação e desenvolvimento de um empreendimento em BIM em ambiente virtual. Dar foco ao escopo da participação do cliente também foi outra diretriz.
Isso se dá pois os clientes, em geral, estão sendo vistos como fonte de resistência à implementação do BIM. Logo, saber até que ponto os clientes podem participar para ter seus benefícios maximizados e suas resistências minimizadas pode ser interessante para os empreendimentos. Porém, nem todos os empreendimentos podem contar com a redução de participação dos clientes. Quando isso acontecer, a promoção de um workshop BIM para os clientes e também os demais envolvidos no projeto pode ser interessante para melhorar a percepção dos mesmos e garantir que eles entendam melhor suas obrigações, deveres, os benefícios do BIM e como deverá se dar a participação dos mesmos no empreendimento. Elaborar um template de PEB para a empresa também foi outra diretriz. Isso se dá porque, em função de um template de PEB, as empresas podem produzir um plano de execução BIM para empreendimentos mais rápidos. Além disso, por meio do template de PEB, as empresas podem observar de maneira mais acurada os seus pontos fortes e fracos, o que pode tornar a ação para remediar os pontos fracos mais objetivas. Outro ponto interessante é que o plano de execução BIM criado pela empresa pode ser utilizado para auxiliar no processo de contratação, haja que a empresa que vai contratar ou que será contratada pode utilizar esse template para entender melhor como se dará o processo de trabalho, as relações de trabalho, a maturidade do BIM, o uso do BIM em um empreendimento, dentre outras características que são pertinentes. Priorizar parceiros com maiores índices de colaboração, maturidade com o BIM ou domínio sobre softwares também foi tido como como uma diretriz. O principal motivo para isso está no fato de que, em geral, empreendimentos que usam BIM requisitam mais tempo e trabalho na fase de projetar. Logo, ter profissionais à disposição que tenham maiores índices de colaboração, maturidade com o BIM ou domínio sobre os softwares pode auxiliar a dissipar parte desses afazeres e auxiliar na implementação do BIM mais bem-sucedida e com sucesso no empreendimento. Por último, estabelecer a forma de contrato específica para empreendimentos em BIM foi a última diretriz. Isso se dá pois as empresas, em geral, não mostraram possuir definições claras em seus contratos tradicionais e contratos em BIM. Logo, isso pode abrir portas para que contratações de má qualidade ocorram, de modo que essas empresas podem contratar projetos e profissionais que não estão bem especializados com o BIM, o que pode ser deteriorante para as mesmas e para os empreendimentos que visam implementar o BIM. A partir disso, é possível então chegar na conclusão desse trabalho. A conclusão inicial foi que foi possível observar que há uma baixa maturidade das empresas, tendo sido apontada pelos respondentes um nível introdutório de integração e maturidade com o BIM. Isso, inclusive, pode ser utilizado para explicar o porquê que essas empresas se encontram desprotegidas no aspecto de avaliar a qualidade de projetos e também de projetistas. Notou-se também que a implementação do BIM se deu de maneira muito informal. Isso pode ser explicado, inclusive, pelo fato do mercado brasileiro com BIM se encontrar em um estágio muito embrionário, o que dificulta o acesso a treinamentos e a especializações e até mesmo a documentos. Notou-se também que os clientes são uma forte fonte de resistência à implementação do BIM. Isso vai de encontro à literatura sobre planos de execução BIM e BIM acerca de clientes, já que os mesmos afirmam que a visão e participação do cliente é fundamental no sucesso do BIM. Porém, isso também fica paralelo à literatura de micro e pequenas empresas, que afirma que essas empresas não possuem poder de negociação e persuasão com seus clientes. Um dos possíveis motivos para o embate da literatura com as respostas observadas nos estudos de caso acerca dos clientes está no fato de que, em geral, a literatura de BIM, de plano de execução BIM, foca em grandes empreendimentos, onde o cliente ou o contratante são grandes construtoras, que possuem boas visualizações sobre a construção civil, sobre BIM e até mesmo sobre PEB. Em contrapartida, como foi possível ver no estudo de caso, em geral, os tipos de clientes desse porte de empresa, as MPS, são clientes do público privado particular e privado empresarial, que podem não ter a mesma percepção. Foi possível notar também que o tempo foi outra variável que impede maiores níveis de integração com o BIM por parte das empresas. Em função disso, nenhuma das empresas conseguiu elaborar templates, objetos BIM ou famílias para ter uma maior integração e amadurecimento em projetos em BIM. Outro ponto foi que possível ver que os objetivos com o uso do BIM foram similares e sempre associados à execução da obra, como ganho de produtividade e redução de gastos e de tempo. É possível concluir que isso ocorre devido às características desse porte de empresa, presente na literatura, e devido às observações que esses gestores deram sobre a importância da variável do tempo em seus empreendimentos e no uso do BIM. Em função disso, todas as empresas apresentaram usos BIM, objetivos BIM e entregáveis BIM bem alinhados, sendo que os usos BIM supracitados no estudo de caso, para eles foram os mais importantes. E esses usos BIM são vitais para atingir seus objetivos BIM
e também para conseguir elaborar os seus entregáveis BIM que são mais utilizados. No tocante a plano de execução BIM, nenhuma empresa elaborou um plano de execução BIM até o dia das entrevistas. Porém, todas as empresas que foram entrevistadas, das quais exatamente elas não elaboraram um plano de execução BIM, tinham interesse em fazer um plano de execução BIM no futuro. Isso pode estar relacionado, inclusive, à maturidade do mercado, inclusive à falta de tempo e também, inclusive, ao baixo nível de percepção dos clientes, que tem se mostrado como resistência à implementação do BIM. Esses problemas, no entanto, podem ser, de certa forma, mitigados com as diretrizes que foram elaboradas. Além disso, todos os itens de PEB apresentados na literatura e que foram apresentados aos gestores por meio das tabelas não estavam tão interessantes com a visão dos gestores. Isso se deu porque alguns itens receberam notas boas, porém outros itens não foram bem vistos, o que mostra que, de certa forma, esses itens podem ser adaptados ou melhorados ou até mesmo substituídos. Isso abre espaço, inclusive, para novos estudos, como estudos que avaliem quais itens podem ser substituídos ou melhorados e por quê. Por último, foi possível concluir que para micro e pequenas empresas utilizarem o BIM, é necessário contornar problemas como a falta de percepção dos clientes, a baixa maturidade do mercado e a falta de tempo, algo que pode ser facilitado pelo uso das diretrizes. Foi possível concluir também que é possível melhorar a estrutura de PEB, que normalmente está presente na literatura, de manuais e guias que instruem na sua criação. Isso pode ser feito por meio de pesquisas acerca do uso do BIM em micro e pequenas empresas, contratos em micro e pequenas empresas e o aprofundamento do BIM e PEB em micro e pequenas empresas. Foram propostas também 6 diretrizes para auxiliar na construção de um plano de execução BIM em micro e pequenas empresas. Essas diretrizes constituem uma importante contribuição gerencial do trabalho e abre espaço para trabalhos futuros também, como a validação dessas diretrizes, desenvolvimento de novas diretrizes e até mesmo a análise e adequação da estrutura de PEB que foi apresentada para se tornarem mais adequadas à realidade de micro e pequenas empresas. E, por fim, foi possível concluir que o trabalho conseguiu atingir seu objetivo de analisar o uso de PEB em micro e pequenas empresas das construções, das quais, inclusive, foi possível notar que as empresas entrevistadas não utilizam plano de execução ainda, de execução BIM ainda, mas têm interesse em utilizar. Sendo assim, essa apresentação chega ao fim, e eu gostaria de agradecer a participação de todos, inclusive da banca, do meu orientador e de todos que estão assistindo. Obrigado.